Tô pronto pra Bom gravar. dia, bom dia, paz do Senhor a todos. Hoje Quase. nós estamos aqui dando sequência aqui nosso estudo do livro de Jó. Nós somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Amém. Oração. Nós estamos fazendo um estudo bíblico aqui do livro de Jó. E agora eu vou chamar o Vilmar para fazer uma oração para a gente estar dando a abertura aqui no nosso estudo do livro de Jó hoje. Vilmar, você Ok. faz a oração aí para a gente, por favor? Faço sim. Paz do Senhor a todos. Vamos lá. Amém. Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, Pai, reunidos para aprender um pouco mais da sua palavra, Senhor. Que o seu Espírito Santo venha falar com cada um de nós, Senhor, aquilo que nós precisamos, Pai. Abençoa, Senhor, esse dia. Abençoa, Senhor, o nosso culto também, Senhor, de hoje à noite, Pai. Abençoe a cada um de nós aqui presentes, Senhor. E também aquelas pessoas que não puderam participar, Pai. Eu te agradeço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, né? Eu disse que talvez a gente finalizaria hoje, né? Porque hoje vai ser legal. Hoje a gente começa a ouvir Deus. Deus vai começar a falar com Jó. Mas o pastor falou: não sei não se vai ser. Pastor, o senhor estava certo, viu? Tem muita coisa bacana aqui e acho que talvez a gente vai ter que usar um pouco do domingo que vem, sim. Mas nós Ou mais uns dois ainda, hein? não importa, né? A palavra é que vai moldando. Amém. Glória a Deus. Tem umas coisas bacanas aqui para a gente falar. Bom, então, né, nós estamos aqui já na parte 14, já no livro de Jó, né, aqui na nossa estante aqui dos livros poéticos. Depois a gente já está trabalhando aí, já estou conversando aí com o Edgar para a gente fechar um estudo sobre cantares, para a gente fechar esse bloquinho aqui dos livros poéticos. E também, né, aqui nós temos aqui o nosso índice, né, que a gente vem acompanhando aí. O que a gente tem hoje, né? A gente terminou o domingo passado, quer ver aqui, ó, nós terminamos, vocês estão me ouvindo bem? Dá para ver aí a apresentação? Tá tudo bem? Tá bem? Ótimo. Então, a gente terminou aqui as falas de Eliú, né, que foram 6 capítulos. No domingo passado, a gente viu os últimos 3, né, o capítulo 35, o 36 e o 37, que foram as falas de Eliú. E aí hoje nós vamos entrar no diálogo, né, na cena final, que é o diálogo de Deus com Jó. Então, o que vai ser bacana aqui, assim, aqui a gente está vendo que o diálogo de Deus tem 2 trechos, 2 diálogos aqui. Deus fala uma vez, então nós temos a primeira resposta de Deus para Jó, que a gente vai pegar o do capítulo 38 até o comecinho do 40. Então ele vai passar o 38, 39 falando com Jó até o comecinho de 40. Aí nós vamos ter a resposta de Jó. Depois nós vamos ter a segunda resposta de Deus a Jó, que vai começar do 40 e vai até o 41. E aí, no 42, finalizamos aqui o estudo. Então, hoje a gente vai deixar aqui bem claro que são 2 tipos de diálogo que é bacana a gente ver aqui. No primeiro bloco, né, que são 2 capítulos, Deus vai falar com a gente aqui num determinado tema, e no segundo já um outro um pouco mais diferente. A gente vai perceber isso nas nossas leituras. Por isso que eu falo que vai ser bacana. Bom, aqui no capítulo 35, 36 e 37, que nós vimos no domingo passado, só para dar assim um resuminho rápido, no 35, né, quando o Eliú estava falando que Deus não ouve os aflitos por causa que não tem fé, né? O que nós vimos lá? Nós vimos basicamente que ele não concordava com Jó com relação a que não tem proveito você andar na linha, né? Não tem proveito. Qual é o proveito de você ser um homem justo ou estar em pecado? Ele não estava concordando com isso, mas Jó também não concordou com isso. É que Jó estava falando disso dos perversos. A gente viu isso. Outra coisa que o Eliú falou nesse capítulo 35 é que se você
tá no caminho ruim ou tá no caminho bom, que isso não afeta Deus. Deus é todo poderoso e não adianta assim, você tá na impiedade, você tá na justiça, isso não afeta Deus, porque ele é o todo poderoso. A gente viu isso também, que tá correto. Que ele falou que isso afeta só os homens. Quando você faz o mal para alguém ou não, afeta o homem. Quando você está desobediente ou você está no caminho, vai ser afetado você. Não é Deus. Deus é o nosso Todo-Poderoso, nosso Criador. E aí também ele falou que Deus não escuta os aflitos porque ele estava falando sobre a falta de fé. Nesse capítulo 35, a gente viu aqui que o Eliú falou sobre a falta de fé na conversa com Deus. Ele falou nas palavras vazias, né? A oração é inútil se ela não for sincera, ela não for intensa. A gente viu isso no 35 também. Que a oração não pode ser assim, falar qualquer coisa. Tem que ter intimidade com Deus. Então a gente viu isso também. E aí ele falou também, a gente viu ainda nesse capítulo de 35, que foi uma frase bacana, que ainda que a gente não veja Deus, ainda que esteja no silêncio de Deus, ele falou assim, a tua causa está diante dele. A gente discutiu isso. Então, espera nele. Lembra que Eliú falou isso? E a gente falou do silêncio de Deus na nossa vida. Por mais que ele não fale ou a gente não vê, a nossa causa está diante dele. Foi nesse capítulo que a gente viu. E aí, no próximo capítulo 36, quando ele falou assim que no sofrer do homem Deus lhe visa o bem, ele estava falando sobre a correção de Deus na nossa vida, né? Ele estava falando que Deus nos faz enxergar as nossas transgressões, ele abre os nossos olhos para que a gente saiba o que a gente está fazendo de errado e nos dá instrução. E é isso que o Eliú falou no capítulo 36 e nós já vimos. E ainda ele falou assim, ó, se ouvires a Deus e o servir corretamente, você será feliz. Então, o capítulo 36 basicamente foi isso. E no 37 foi o Eliú exaltando a Deus, falando assim, lembra que a gente comentou aqui uma coisa bacana, quando ele estava exaltando Deus, ele falou, ô Jó, para com essa choradeira, esses murmúrios, essas conversas erradas, olha para Deus. Se vire para Deus. Olha só, você já parou para ver Deus? A grandiosidade, o que ele pode fazer? Então para e foca em Deus. Nesse capítulo 37 foi isso que o Eliú, que a gente viu domingo passado. E aí, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver, então, Deus falando. O que a gente reparou aqui, gente? Que você viu que depois que o Eliú falou tudo, Jó não refutou, não tem aqui na escritura Jó refutando, né? Como ele fez com os outros três, né? Com os outros três não falava, depois respondia, o outro falava de novo, teve 3 rodadas. Aqui não teve nada, né? Por quê? Porque talvez aqui a questão do Eliú, ele falou muitas coisas corretas e que estava, assim, alinhado com Jó. Assim como ele também era contra os 3 amigos de Jó, Eliú também ele foi contra Jó só numa questãozinha que ele achava assim, ó, não fala assim com Deus, sabe? Cuidado para falar com Deus, não é assim e tal. Mas ele não está falando que Jó estava errado nem coisa alguma, talvez por isso ele não tenha refutado aqui, porque foi silenciado, vamos dizer assim, essas conversaiadas entre os amigos, entre Jó, enfim. E aí, então, entramos aqui no capítulo 38, onde Deus vai responder a Jó. Bom, e aí o que acontece? Ó, só para a gente entender a estrutura. Essa primeira resposta de Deus para Jó, tá bom? Então nós vamos ver o 38, vamos ver o 39, vai até lá no comecinho do 40. Por que primeiro? Porque depois tem uma outra intervenção de Deus. E aqui eu coloquei, ó, a primeira resposta de Deus, ele fala sobre conhecimento. Tá? Deus ele vai convencer Jó da ignorância dele, das coisas que ele não sabe realmente, né? A gente foi conversando, né, ao longo disso tudo, a gente falou, tudo isso daí Deus vai deixar claro para a gente lá no final, ó que beleza. Então, deixa bem claro o seguinte, ó que bacana, esse primeiro bloco, Deus fala do conhecimento sobre você entender algumas coisas. No outro bloco, ele vai falar de poder.
Então, por isso que é bacana a gente separar um pouco a estrutura, né? O primeiro bloco, eu estou deixando aqui escrito para a gente lembrar, que ele fala sobre conhecimento, e no segundo bloco, que a gente vai ver domingo que vem, é sobre o poder de Deus. Então, vamos começar aqui lendo aqui o capítulo 38, né? Quando Deus, finalmente, ele vem, então, falar diretamente para Jó. E olha que interessante, Deus, ele vem fazer um monte de pergunta para Jó entender o que ele quer dizer. Deus, ele faz mais de 70 perguntas para mostrar que Jó, ele desconhece totalmente a grandeza de Deus. E é normal isso, é normal. A gente falou, né, lá atrás, que apesar de faltar conhecimento de algumas coisas para Jó, ele foi fiel, hein? Foi fiel, foi justo, manteve a linha. Lembra quando Eliú falou para ele, falou, Jó, não desiste não, cara, não sai da linha não. Prefira a sua miséria a sair para o caminho errado. Persista no caminho de Deus. Persista na sua justiça, ainda que você esteja numa miséria. Por quê? Porque o resgate lá na frente é muito grande. Lembra que a gente falou no domingo passado? O nosso galardão lá no final ele é muito grande. Não desiste não. Não desiste não. Então, esse é um ensinamento muito importante para a gente, por isso que eu insisto nisso. Vamos ler, então, aqui, quando Deus começa a falar com Jó? Então, vamos lá, ó, vamos ler o versículo 1, 2 e 3, tá? Que é o começo aqui da fala de Deus com Jó. Vamos lá, vou ler. Vou ler aqui o versículo 1, 2 e 3 do nosso capítulo 38. Versículo 1. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Olha só, quem é esse? Né? Quem é esse? Porque, assim, não é normal a criatura questionar o Criador, né? Não é óbvio, não é normal. Então, quem é esse? Quem é esse que está meio desavisado, está precisando entender, pôr mais coisa na cabeça? Que Deus vai colocar, e na nossa também, né? Porque isso aqui é conhecimento para toda a humanidade. Quem é esse? E aí ele fala assim, né? No segundo versículo, que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento. Olha só que interessante, gente. Aqui, sabe que essa palavra aqui ficou para mim? Para mim. Fala, Marcelino, você precisa conhecer bem Deus, viu? Para você não escurecer a grandeza dele diante das pessoas. Olha só, meu. A gente precisa conhecer. Deus está falando isso para a gente. Ele não está contra Jó, não, viu, gente? Ele só está falando, Jó, você precisa conhecer bastante de mim, porque você é um servo que eu confio e eu vou te dar muitas coisas. E lá na frente ele fala. Depois ele fala para os amigos, ó, em Jó eu confio, é ele que vai fazer aqui as coisas que eu vou indicar, tá? Então ele fala assim, pô, mas quem é esse? Então, ao perigo da gente, às vezes, né, a gente que eu falo, nós que somos servos de Deus e que muitas vezes estamos levando Deus para as pessoas, a gente tem que conhecer bem, para que a gente não escureça, não ofusque Deus na vida das pessoas, né? Mas, enfim, aí no terceiro, assim, no versículo 3, ele fala assim, ó, cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e te me fará saber. Cinge os lombos aí. Ó, seguinte, Jó. Então se prepara. Então agora eu vou falar. Cinge os lombos, ó, como homem. Como homem aqui, a palavra em hebraico, Geber, né? Como homem. Homem como homem mesmo, fisicamente. Uma pessoa forte, robusto, o homem mesmo. Como se fosse um homem que é preparado, assim, para a batalha, um cara inteiro, né? Às vezes a gente brinca quando a gente era moleque, né? Então vem aqui, se for homem.
Se você for homem, né? Se você é mesmo uma pessoa, né? Um homem mesmo, então vamos fazer isso aqui, né? Ele fala assim que eu vou fazer as perguntas e você vai responder. Enfim, ele está falando, Jó, vamos trocar essa ideia, Jó. Eu fico imaginando, Jó já estava satisfeito na largada, né? Óbvio, depois de tanto silêncio. Mas ele está falando, tá bom, Jó, agora nós vamos trocar uma ideia. E aí, sabe o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei os versículos lá atrás, onde Jó, no silêncio de Deus, estava conversando com os amigos e estava falando algumas coisas de Deus, que agora Deus vai responder para ele. Olha só, são 6 citações aqui, gente, que a gente já viu. Mas porque eu coloquei... Oi. Marcelino, voltando só um pouquinho, desculpa, nesse capítulo 2, versículo 2, aqui para conhecer a Deus, como é que devemos conhecer a Deus? Através da palavra, do estudo e da nossa conexão com Ele. Com muita oração, porque Deus ele vai se aproximando da gente, Ele vai tendo relacionamento com a gente quando a gente o busca. Mas se eu não sei comigo ler, foi assim. como é que eu vou fazer? Oi? Se eu não tenho leitura, como é que eu faço que vou conhecer Deus? Se não tem o quê? Se eu não consigo ler, eu não tenho, não sei ler, como é que eu faço que vou conhecer a Deus? Então, tem que buscar com quem conhece. É ouvindo. Ouve a palavra, ouve ensinamento. Você pode ler, você ainda é melhor ainda, porque você pode aprender quem é Deus lendo e ouvindo. Ouvindo. Né? E como é que alguém vai saber que você tem Deus? Testemunho. Através da vida. Da vida, testemunho da vida. Da vida. Aí você sabe quem é Deus e quem não é, porque não é o ato de você estar na igreja que alguém vai ver que você tem Deus. É a sua vida. Que suas atitudes. que você tem ou não tem. A sua vida na sua casa não é só na igreja todo mundo é santo. Né? Mas quero ver a sua vida lá na sua casa, o seu comportamento, quero ver sua vida lá no seu emprego, no seu serviço, lá na escola. Aí você vai demonstrar que realmente você tem Deus. Então, quem é esse Deus? É o Deus que manifesta a glória dele na minha vida e essa glória transforma aquilo que precisa ser transformado. Amém. Desculpa, Amém. mas não, é muito lindo esse versículo. Muito lindo. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, ó, eu separei 6 versículos aqui que a gente já viu, gente, mas é onde que Jó fala sobre a relação dele com Deus. Olha só, lá no capítulo 9, no versículo 34, né, Jó disse assim, ó, tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. O que o Jó está falando aqui? Ele está falando, pedindo para que Deus cesse o castigo, né? E que ele não seja amedrontado pelo terror das coisas que Deus está colocando na vida dele. Então, nós vamos ver agora, né, Deus falando, e então vai abranger tudo isso que o Jó falou lá atrás. Lá no capítulo 10, por exemplo, versículo 2. Jó falou assim, ó, direi a Deus, não me condenes, faz-me saber porque contendes comigo. Aqui, né, Jó clamando a Deus para que ele entenda o que está acontecendo. Então, vai ser esclarecido. No capítulo 13, né, no versículo 3, que eu também separei aqui, Jó falou assim, ó, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Então, chegou a hora. Deus falou para Jó, chegou a hora. Vamos trocar essa ideia, Jó. No capítulo 23, ó, no versículo 3, né, Jó também falou assim, ó, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Pronto, chegou a hora. No 31, que a gente viu aqui também, né, no versículo 35, Jó estava falando assim, ó, tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação.
Então Jó estava falando assim, né? Pô, eu já aqui tô com a minha defesa pronta, tô com todos os argumentos, eu queria que alguém me ouvisse, né? Eu queria que Deus me respondesse e tal. Enfim, então Deus está aqui, aceitou aqui o desafio de Jó, falou, Jó, então se prepara aí que agora nós vamos conversar. E aí, entra aqui no versículo 4 para frente. Esse capítulo ele é um pouco longo, mas eu fiquei pensando, sabe? É Deus falando. A gente vai ter que ler, sim, alguns bons versículos, que é Deus falando. No livro inteiro, aqui já só no final ele está falando e a gente precisa dar uma lida direitinho. É bom. É bom para a gente. Então vamos ler aqui, ó, do 4 até o 12, tá bom? Ó, vamos ler aqui. Lembrando que nós estamos no capítulo 38. Aí ele fala assim, ó, no versículo 4. Onde estava tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tem entendimento, né? Onde estava o Jó quando Deus criou a terra? Versículo 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Então, aqui no versículo 5, Deus está falando assim, quem que definiu essas medidas, esse tamanho? Tudo isso, você sabe? Né? Você sabe? Quando foi criado, quem definiu tudo isso? No 6, ele fala assim, sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, né, aqui de novo, filhos de Deus, né? Lá no começo a gente já falou, né? Lembra quando teve aquela conversa no céu? Aqui então a gente está falando do céu, os anjos, enfim, nós estamos falando de uma dimensão celestial aqui, né? Então quando Deus fala para Jó, ele fala, você sabe onde você estava nesse tempo quando houve isso, a criação do mundo? Aí no versículo 8 ele fala, ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Irrompeu da madre é quando foi criado, né? Quando nasceu o mar. Quem é que delimitou? Né? Aí o 9 ele fala, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura, ou a escuridão por fraldas, né? Quando foi criada essa escuridão, você estava onde? No 10 ele fala assim, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas. Quer dizer, quem definiu os tamanhos, os limites e até onde vai aqui ou vai ali, né? No 11 ainda ele fala, e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das duas ondas. Todo esse trecho que eu estou lendo aqui, né? Eu estou no versículo 11, todo começou lá no versículo 4, Deus falando assim, onde tu estavas. Aí ele vai falando, quando isso, quando aquilo, e aqui no 11 ele está falando, quando eu fiz os limites, até onde poderia ir, até onde não. Acaso, desde o começo, ó, no versículo 12, acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar? Antes de prosseguir nos versículos do bloquinho seguinte, deixa eu só fechar esse começo. Então, aqui, Deus está falando assim, você tem condição, ou você tem acesso ou domínio sobre a madrugada, sobre o nascer do sol, né? O clarear do dia. Então, onde você estava quando tudo isso foi... Deus falando da complexidade de tudo, e que realmente nos falta algum conhecimento, porque ele fala assim, a gente nem existia, nós, homens mortais ainda, né? Então é normal que não saibamos um monte de coisa, é normal. Por quê? Porque a gente não estava junto com ele lá desde o começo para sempre e tal, então é normal a gente ser limitado aqui na nossa vida. Calma, Jó. Só que é o seguinte, tem tanta coisa que você não vai entender, Jó, mas fica tranquilo, viu, Jó? Vem em mim, vem no meu colete. Não se preocupa. E aí, ele fala aqui, só para a gente continuar aqui, ó, o 13, o 14 e o 15.
Olha só, ele estava falando, né, do clarear do dia, nascer do dia e tal, e aqui ele já deu uma reforçada num conceito aqui, ó, no 13, no 14 e no 15, ó. No 13, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos, vamos entender isso. A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Aqui ele está falando que quando tem aqui o clareado dia, né? Quando a orla da terra, quando começa a se desenhar tudo, quando a gente começa a ver tudo vem às claras, né? Quando tudo foi formado assim como o barro debaixo do selo, que o selo é quando você fala, terminei, está feito, tem um carimbo aqui, né? Foi feito, tá certo, é desse jeito que vai ficar, taca ali o selo. Então, quando a terra foi formada e quando vem a luz, que ele fala assim, que tudo se apresenta como vestido, tá feito, tá claro, tá visto. Aí os perversos se desvia da luz. Por quê? O perverso já é uma coisa ruim que a claridade vai mostrar e ele não quer. Então, o braço levantado para ferir, ele se quebranta quando nós vemos para a luz. Quando a gente vem para o mundo divino, para o mundo de Deus, para o reino de Deus. Então, o perverso se desvia disso, assim como o braço levantado se quebranta. Deus está falando aqui o seguinte, está tudo sob controle. Desde o começo, Jó. Tá vendo? Tudo esse monte de coisa que eu estou falando aqui, que é complicado, não é tão fácil, tudo tem o seu propósito e foi tudo eu que criei. Não se preocupa, não. E a gente vai ver aqui no longo das coisas que Deus vai falando, que Deus que ele quer mostrar isso. Aqui não é a gente que vai controlar essas coisas aqui. Tem que ser realmente o poder supremo para criar. Ele está falando da criação do mundo. A gente vai ver mais coisa que Deus vai falar. Mas aqui nesse começo, ele fala da criação de tudo do mundo. Ô Marcelo, e aí ele vai falando. Oi? Só deixa. Olha, quero dar uma palavrinha aqui que eu achei muito importante também. Essa palavra aqui que você acabou de ler, no 15, fala assim: ó, dos perversos desvia a sua luz. Agora, eu fiquei imaginando aqui, há muito tempo atrás, há um bom tempo, né? O tipo de pessoas que frequentavam a igreja, o zelo que as pessoas tinham em todos os sentidos, até mesmo no namoro. Por exemplo, um jovem, né, tinha um temor a Deus até no namoro. Agora, hoje a gente vê o quê? Pessoas que frequentam a igreja e têm um total relacionamento com a noiva, sem ser casado. Então, eles desviam da luz. O que é? Eles não aceitam, às vezes, o que está escrito aqui. Então, a luz mostra e nós não aceitamos. Alguém, por exemplo, que rouba alguma coisa e é da igreja, pega alguma coisa. Alguém que empresta um dinheiro não paga. Entendeu? Acha uma desculpa, né? Então, a luz aqui significa a palavra de Deus. Isso. Então, muitos se desviam da palavra de Deus. Hoje de manhã eu estava meio assim, preocupado, Pai amado, como é que está acontecendo comigo, com as pessoas que não estão mais assim, recebendo aquele avivamento? Será? Aqui talvez seja a palavra correta. Nós estamos desviando de alguma coisa da palavra de Deus. Hoje, você vê que o relacionamento familiar hoje é terrível, né? Entre o pai e filho, filho e pai, é você. Antigamente não era senhor, né? Senhor. Hoje é o pai, você é isso. Então está desviando total. E às vezes o filho não é corrigido. E Sim. o que mais me preocupa aqui também é quando é um namoro dentro da igreja, que é um namoro totalmente errado, né? Eu vejo assim, muitas igrejas, muitas pessoas que eu converso,
que estão assim tendo um relacionamento totalmente errado e fala que são evangélicos, né? Estão na luz, e Deus mostra a luz. Mostra que é a luz. A luz é a palavra de Deus. Quando nós saímos da palavra de Deus, nós estamos agindo como perverso. É muito forte. Então, eu fiquei aqui, essa palavra aqui é muito forte naquilo que eu estava pensando hoje. Só isso. Obrigado. Então, cabe ao líder. Ao líder. E tem muitas pessoas que acham que é o líder e fala, não, mas Deus mandou. Nada disso. Deus mandou nada. A responsabilidade é do pastor. Porque o pastor ora para isso, sabe? Ele é o responsável pela vida espiritual da igreja. Então que fica essa orientação para todos, né, que estão... É uma pena que nem todos estão ouvindo, especialmente pessoas que chegam na igreja e começam a criticar, começam a apontar o dedo para a pessoa, né? Eu estava ouvindo testemunho aí de uma pessoa, né, que realmente era uma pessoa totalmente desviada para o seu corpo físico, era um homem e virou mulher, né? Em partes. Aí o pastor teve um carinho muito especial, foi orando, com um jeitinho, mostrando a verdade, e hoje essa pessoa é um pastor. Olha, glória a Deus. Então, Deus transforma, mas tem que ter amor para falar, amor. E tem pessoa que, no falar, só critica. Então, a palavra de Deus está cheia de o quê? Se não vier com amor, não, porque está errado. Até mesmo os pais, para falar com os filhos, tem que ter amor, mostrar o que está errado, com muito carinho, muito amor. Antes mostra o amor que ele tem para com o filho, né? E aí depois vai falando, aí o filho vai entender melhor. Agora, se chega assim, bruto, não, você está errado, você não tá... Nada disso. Então... Não funciona. Então, vamos lá, dando sequência aqui. Então, o Deus estava falando sobre a criação, né? A gente estava lendo sobre muitas coisas, só que eu selecionei o versículo 21 aqui, porque é importante a gente ler e entender, o versículo 21, Deus falando assim, tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Isso daqui é assim... A gente, claro, tem que ler e entender, né? Aqui Deus está falando assim, então, você sabe tudo isso porque você era nascido lá atrás, você estava lá atrás, quando a gente criou o mundo, é grande, né, o número dos seus dias, quer dizer, você tem milhares de anos. Então, isso daqui é assim, Deus está falando, mostrando para você, não sabe. Por quê? Porque você não é dessa época, você não participou da criação do mundo. Então, isso daqui é uma frase, assim, que a gente tem que ler como sendo interpretado dessa forma, como fosse uma frase de ironia, dizendo assim, então, você sabe, né, tudo isso porque você nasceu naquela época? Como quem diz. Como você não nasceu naquela época, você não sabe. E aí ele continua, aí Deus continua nos próximos versículos, ele vai falando, ainda estamos falando de criação, de natureza. Aí ele fala da neve, da saraiva, né, que é os granizo. Ele fala da luz, como é que se difunde a luz, os relâmpagos, os trovões, né? Como é que chove, como é que tem um monte de coisa onde não há ninguém, onde não há ermo. Quer dizer, tudo isso parece que está fora de controle, mas não está. Está tudo no controle de Deus. Ele fala assim, a gente até pode conhecer, entender, mas quem criou isso, gente? Sabe? A gente a ciência explica como faz o trovão e tal, mas ele está falando, tudo isso não é por acaso, não. E não está fora de controle, não. É tudo permissão dele. Então, quando ele fala assim, quando o gelo vem de que ventre, né? Ele está falando como nasce, né? Quem dá a luz à geada? Quando ele fala da luz, é nascimento, né? Quem que começou tudo isso? Como? Né? Então, Deus, nesse primeiro bloco que ele está falando aqui, a gente já falou da criação da terra, né? Da natureza, agora Deus começa a ir para o céu. O céu não a outra dimensão divina, estou falando o céu, na nosso terreno aqui, né? O céu. Aí ele começa no 31, ir para o nosso céu aqui. Ele fala assim, ou poderás tu atar as cadeias
do 7 estrelo, ou soltar os laços do Órion? 32. Ou fazer aparecer os signos do zodíaco? Ou guiar a ursa com seus filhos? 33. Sabes tu as ordenanças do céu para estabelecer a sua influência sobre a terra? Olha só nesses versículos, agora Deus está falando já do céu mesmo. Pô, você sabe como que é feita as constelações? Como é que tudo isso é formado ou é guiado? Né? Como é que as influências das coisas do céu sobre a nossa terra, quando a gente fala, né, a lua, a influência da lua nas marés, enfim, a gente tem um sistema planetário imenso, complexo, ainda aqui no nosso mundo terreno, tá? Esse céu. Ele é muito complexo, tanto Deus está falando agora, ele falou da terra, agora está falando do céu. Ele falou, tudo isso daí, você consegue entender ou articular isso, Jó? Então é muito grande. Deus está falando, Jó, fica tranquilo, está tudo sob controle e a coisa é grande. Aí ele, continuando nos outros versículos, ele está falando do céu, né? Ele fala assim, quem deu entendimento ao meteoro, ou quem deu sabedoria às nuvens, Deus está falando assim, pô, você acha que existe inteligência lá no meteoro? Não, mas não tem. Tem entendimento nas nuvens? Não. Parece caótico, né? Calma, Jó, não é caótico. Tá tudo sob controle, meu. Tá tudo sob controle. Então, até aqui, nesse capítulo 38, Deus veio falando da criação, da terra e do céu. Olha só que bacana, olha só que bacana. Agora Deus vai falar o quê? A partir do versículo 39. Ele vai entrar nos animais. Deixa só, antes de entrar no 39 aqui, só dar uma palavra, duas aqui. A primeira, só voltando naquilo que eu falei, que o pastor deve orientar as pessoas, não os membros, né, que tem que tomar um pouco de... Agora, tem membros, tem pessoas servos de Deus que sabem conversar também, né, com muito amor. Sim. Agora, mas às vezes o pastor não está sabendo qual a função do membro da igreja. Você pode, com jeito, falar com o pastor, porque o pastor tem que saber como falar. Então, às vezes, alguém vê alguma coisa errada, o pastor não veio, eu não posso exortar. Não, fala com o pastor. Nós temos o pastor tem que ter jeito para falar, senão não pode ser pastor. Pastor não pode espantar as ovelhas. Tem que trazer a ovelha ferida para ele, olha só, e colocar muitas vezes nas costas, porque está ferida, e ajudar a pessoa a caminhar. Então, quando vê alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, de alguém, chega no pastor e fala, porque o pastor tem que ter jeito para pegar a ovelha, falar com ela, pegar onde está ferido, curar, e se não souber andar, põe nas costas e vai caminhar com ela. Então, deixa eu esclarecer bem, porque às vezes a pessoa fala, mas o pastor não dá para ver tudo. Então, mas se você vê, conversa com o pastor, né? Tá bom? Agora, antes de terminar esse 38, eu achei coisa... É muito linda, né? Fala assim, onde está o caminho, né? Tudo aí mostrando a grandeza de Deus, né? A irmã aqui, a Rosângela, está falando, tem que ter sabedoria. Mas, às vezes, a pessoa acha que tem sabedoria e não tem, né? Acha que, não, eu tenho sabedoria para falar, né? Tem que ter muita sabedoria. Se tiver sabedoria mesmo, primeira coisa é o amor, né? Então, graças a Deus, aqui estava também para não julgar, às vezes começa a julgar as pessoas, né? Quantos pastores que nós conhecemos que dá para virar totalmente, né? Totalmente, e hoje era um homem virar, e hoje são homens de Deus, cheios do poder. Quantas mulheres que foram transformadas, né? E tem que ser com palavra branda, com palavra de amor, né? Amém? Agora, voltando aqui na grandeza de Deus, isso aqui está falando a grandeza de Deus, está mostrando a grandeza de Deus. Não, é muita coisa. Sabes tu, ordenança dos céus? Olha só, depois, sabe para onde que fez o vento? Quem que fez o gelo? Olha só, irmão, a grandeza. Agora, o finalzinho só, ele fala assim, aí o 41. Quem prepara as aves do seu alimento
quando aos seus pintainhos gritam de fome. Olha só, como é que vai? Quem que criou isso aí? Ele não pode falar, mas ele pode piar. É a fome, né? A fome. Então, olha que é muito lindo. Então, Deus aqui dá uma lição da grandeza dele. Por isso que ele fala, quem eu sou? Ele é o que é. Como diz, onisciente, onipresente, onipotente. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Aí fala tudo que ele é. Amém? Amém. Agora é o 39. Eu não podia parar de falar aqui isso aqui porque é muito lindo, viu? Ah, sim. É muito bom, isso sempre agrega. Por isso que eu falei aqui, Deus falando, então a gente tem que ler, tem que conversar mesmo. Viu, vou ler aqui o 39 e o 41. Só uma sugestão, para alguém quiser falar no meio, para não cortar você, levanta o dedinho assim, ó, né? Aí você dá um tempo, a pessoa fala, para não cortar muito você, senão a gente fica cortando você e atrapalha, talvez. Aí a hora que você falar, é agora, pode falar. Né? Tá. Amém. Tá bom, e se eu não ver o dedo levantado aí, alguém vai ter que falar no microfone. Então tá bom, então aqui, né, Deus falando da grandeza, né, ele já falou da formação da terra, falou do céu, agora ele voltou para os animais, aqui ele começou a falar dos animais e a gente ainda está no capítulo 38, tá? Tá assim, caçarás porventura a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leõezinhos, quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara os corvos e seu alimento? Quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando, por não terem o que comer. Então ele está falando, Jó, quem que alimenta, quem que dá comida para a leoa? Quem que caça? Você vai caçar para a leoa? Você vai saciar a fome dos leãozinhos? Não. Então, Jó, está tudo sob controle. Tudo que acontece na natureza não é por acaso. Tudo que acontece na natureza fui eu que criei. E tudo está sob o meu domínio. E eu e somente eu. Ele fala, então quem vai fazer isso? Quem? Quem? Se não eu. Quem? Então, quando os pintainhos estão lá vagueando, quem vai socorrer? É o meu controle. É o meu controle. E aí a gente vai começar a entrar no 39. Só que não vou entrar ainda hoje, porque o nosso tempo está esgotado, mas só quero dar aqui a estrutura. Então ele começou a falar da terra, do céu e agora dos animais, e aí ele entrou no capítulo 39, e aqui nós vamos falar dos animais, e tem umas coisas legais para a gente falar, inclusive, a gente vai falar muito do avestruz aqui, viu, gente? Falar muito do avestruz. Mas ele começa a dar exemplos que ilustra muito claro na nossa cabeça. E aí depois vem a resposta de Jó lá no final, e aí Deus vai falar de novo, só que Deus vai falar um pouco numa tonalidade mais de poder. Aqui ele está falando de criação, de como que as coisas funcionam, aqui não é nada a erro. E ele já vai usar os animais para isso, inclusive as aves. Então ele está falando aqui vai de animais, depois nós vamos para as aves. É um negócio bacana, quando fala lá do avestruz, enfim. E aí depois a gente vai dar sequência. E tudo isso vai ficar tão claro que vocês vão ver a resposta de Jó. Nessa primeira fase, vocês vão ver. Vocês vão ver a resposta de Jó. A gente vai chegar lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar aqui no capítulo 38, e aí domingo que vem a gente começa o 39, e o 39 Deus vai falando até o comecinho do 40, tá bom? Aí Jó vai falar, e depois Deus vai falar de novo, e nós vamos fazer o fechamento. Mas tem muita mensagem aqui dentro, por isso que eu falo, o pastor fala. A gente vai falando segundo o nosso entendimento, segundo as mensagens que vão caindo aqui para a gente. Mas o que é que eu acho que está sendo legal, estava falando com a Rosângela, que a gente está lendo bastante coisa. O estudo bíblico, ele também tem que ter foco na leitura, porque não adianta só a gente vir conversar e trocar ideia, não. A gente tem que ler. A gente tem que usar o nosso tempo para ler. Por quê? Porque é lá na Escritura, a gente falou sobre o que está escrito, tem que ler. Porque lá na frente, quando você lê, você vai lembrar.
Não dá para a gente só conversar sem ler, não. Não dá. Porque tem muita coisa escondida. Escondida que eu falo, né? No bom sentido, não é escondida. É se a gente não lê, fica lá escondido, né? Então a gente lê, a gente descobre um monte de coisa. Então está sendo muito bacana. Não importa se a gente já fez 2 domingos, já fez 3, já fez 8. Não importa. Importa que nós estamos usando o nosso tempo para ler a palavra de Deus, discutir a mensagem dele e ganhar conhecimento. E aí a gente vai se preparando para ser um bom servo de Deus, amém? Então eu vou parar aqui, pastor. Amém. E também se alguém quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade, né? Tem 5 minutos aí. Tem 3 minutos, eu falo 2. Só uma coisinha. Pastor, o senhor não deixou tempo pro povo aí, agora não dá mais para erguer o dedo. Mas demorou muito para erguer o dedo. Erguei o dedo. Aqui, a Helena escreveu que não foi ninguém da igreja. Graças a Deus que a nossa igreja está sendo bem instruída, né? É importante, mas aquilo que eu falei é bom passar para outras pessoas também, isso aí, né? Amém, Helena, que Deus abençoe. Meu testemunho, eu sou um testemunho assim, ó, eu insisto. Foi essa igreja que me trouxe, foi essa igreja que me acolheu. Amém. Então, e eu gostei. Então eu falo, a gente realmente tem que se preparar. E a primeira vez que Deus falou comigo, ele falou de preparação. Então realmente a gente tem que estar preparado, porque aí Deus pode usar a gente. Se a gente não se preparar, como ele vai usar a gente, né? Agora, quando alguém vem pedir um conselho, aí é diferente do que você. E quando alguém vai falar, tem que pedir essa sabedoria, e com a sabedoria ligada ao amor, né? Sempre para ajudar, nunca atrapalhar. Amém? Então, nós vamos finalizar. Aí, semana que vem, acho que um capítulo só, porque não vai dar para ser os 2 também, não. Está sendo muito bom, né? Está muito legal. Bom, é muita lição para nós, estamos aprendendo, né? E não vamos... Quando for no domingo que vem, explica o versículo 38 e o versículo 9. Aí você explica para mim, quando eu li pus as luvas por vestidura e escuridão por fraldas. Eu quero entender isso daí. Tá, é porque é uma figura de linguagem, eu explico sim. Amém. Agora, isso que a Helena está falando, então é muito importante as pessoas, os irmãos que estão assistindo, levantar a mão e perguntar mesmo. Pode perguntar, porque não pode ter dúvida. Por isso que é estudo. Estudo você tem que fazer com calma, sem pressa, e tirando as dúvidas, né? Que é importante, né? Então, esse capítulo 39 vai ter muitas dúvidas. Então, a irmãzinha, o irmão, levanta a mão, eu não entendi isso aqui. Se não dá para o irmão explicar no dia, na outra semana explica, porque às vezes, né, não tem jeito. Então, eu quero dizer que semana que vem nós vamos ter a ceia presencial, a partir da semana que vem. Então, vai ser uma bênção, né? Todo mundo preparado, normal, com o nosso gel, com jeitinho. E esse mês aqui vamos falar muito sobre família, né? Família. E não só falar, mas eu gostaria que cada um de vocês já começasse a orar pelas famílias da nossa, especialmente da nossa igreja, e também de outras famílias, tá bom? Então vai ser muito importante. Espero que daqui para frente, de domingo que vem em diante, a gente não feche mais a igreja, mas que o culto presencial é bem diferente, né? E se alguém teve alguma dúvida naquilo que eu falei, liga para mim, né? Eu converso com você, tá bom? E não vão esquecer que é ceia domingo que vem, e hoje começa a palavra da família. Isso. E sábado que vem, o que vai ter, Marcelino? Sábado que vem vai ser o nosso drive-thru solidário. Oh, glória! Vamos espalhar essa mensagem no nosso círculo de amizade, na nossa família, né? Vamos trazer alimentos, vamos trazer produtos de higiene. Lá na nossa igreja, vamos fazer o drive-thru das 15 às 18 horas, vamos arrecadar alimento para quem precisa. Amém. Amém. E para quem estiver lá, vamos fazer um cafezinho com a adoçante, né? Para quem está cedo. Eu faço. Vai, Helena. A Helena e a Rosângela já estão em tudo, viu? Graças a Deus. Amém. E a nossa líder de oração aí é que paga o preço, aí que é a Rosi, né? Eu também vou participar no sábado, tá? Eu só
tô esperando que eu vou trabalhar na quarta-feira, né? Amém. E aí tá tendo ação lá na prefeitura, então eu não sei se sábado vai ter alguma coisa, mas tá tudo certo que eu vou trabalhar na igreja, tá bom? Amém. Então, Amém. Participar também. Eu quero, viu, Marcelino, esse grupo que participa desse estudo é um grupo que tem sido muito abençoado e também tem nos abençoado, né? Então, eu louvo a Deus por esse grupo que participa, que estão aprendendo, né? Graças a Deus por todos vocês. E agora vamos orar. Amém? Amém. Amém. Pai amado, eu quero engrandecer mais uma vez o teu nome por essa leitura, por tudo que nós estamos aprendendo, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Pai amado, eu quero pedir uma bênção para cada serva e servo que estão acompanhando esse estudo que é tão importante para a nossa vida espiritual, para nós aprendermos a grandeza de Deus, Pai. Muito obrigado por isso. Pai amado, eu quero também interceder por todas as pessoas que precisam de um milagre, precisam de uma bênção, precisam de um trabalho. Meu Pai amado, o Senhor é grande para abrir a porta de emprego, especialmente para o irmão Marcelino, para outras pessoas também. O Senhor é grande e tem poder para curar, para libertar, para salvar a nossa família, Pai amado, Deus amado. Eu quero também interceder pela vida do Fabiano, para sua esposa, que são pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus Cristo. Quero abençoar todos os filhos dos teus servos, das tuas servas, filhos e filhas, Pai, que precisam, Pai, de uma bênção especial e que haja transformação, Pai amado. Deus amado, nós vamos recomeçar lá na igreja, Pai amado. Deus, que haja uma alegria, Pai amado, mas sobretudo, Pai, que haja um mover do Teu Espírito Santo sobre a nossa igreja, Pai. Deus amado, venha renovar a minha vida, venha renovar a vida dos Teus servos, venha batizar com o Teu Espírito Santo, venha dar os dons espirituais, em nome do Senhor Jesus. Abençoe também o culto de hoje à noite, Pai. Fale conosco mais uma vez nesse dia, Pai. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, agora e para sempre. Amém. Amém! A Rosi está escalada para falar. Pode levantar o dedo. Amém. Semana que vem, Rosi. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, gente. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.